todos, meu nome é Carla, eu sou psicóloga clínica e eu tô aqui hoje para falar de um tema muito importante, se você é pai, se você é mãe, vai te interessar. São as aulas remotas, as aulas online. As crianças agora, há alguns meses, desde março, têm feito aulas online, algumas ainda não, né? Escolas públicas às vezes ainda não iniciaram, mas os pais que estão aí enfrentando, né, junto com os seus filhos, esse período diferente. Vou começar falando um pouquinho sobre diferentes aspectos das aulas online. Primeiro, eu acho que a gente precisa levar em consideração a idade das crianças que estão sendo submetidas a essas aulas. Crianças menores de 5 anos, crianças muito pequenas, né? Elas têm necessidades diferentes. Então, é muito importante que tanto a escola quanto os pais consigam levar em consideração essas especificidades de cada idade da criança. Isso vai interferir no tempo das aulas e na frequência delas também e na forma de acompanhá-las. E, às vezes, alguns pais têm se perdido um pouco, né, na autonomia, né, que vai dar às suas crianças durante essas aulas, na ansiedade, na insegurança de cumprir as tarefas, assim como também algumas escolas ainda não conseguiram dosar a quantidade de atividades, levando em consideração todo o cenário. Né? Que cenário é esse? O cenário de um país onde, né, nem todos os pais têm conhecimento para poder estar acompanhando os seus filhos, né? Nem todos são estudados. E mesmo aqueles que conhecem a matéria, que já passaram por ela, né, não sabem, às vezes, as atualidades dessa matéria, né? Ou então não se lembram, porque faz muito tempo que estudaram isso. Então, é muito importante que as escolas, que os professores, ao preparar o conteúdo, percebam que os pais vão estar sendo um pouco professores e que nem todos têm habilidade para poder estar sendo professores, nem todos têm o tempo para estar acompanhando ali, muitos vão estar trabalhando também em home office, vão estar com as necessidades da casa para fazer, né? Seja para alimentação, seja para higiene e outros cuidados com compras. E, além disso, ainda vão ter que se desdobrar para serem professores. O que é importante? É importante que, né, exista um acompanhamento e exista uma parceria entre pais e escolas para que eles consigam dialogar e dizer como está sendo essa fase. E nesse diálogo, eles consigam adaptar, já que é uma situação nova. O que acontece é que muitos pais, né, acolhem a demanda que a escola manda de deveres, não conseguem fazer, os filhos não conseguem e tentam encontrar estratégias aí, ou para a escola não ficar sabendo, ou para completar essa tarefa sem que a própria criança saiba completar, né? A criança só copia uma coisa que o pai ou a mãe já deixa ali pronto, né? E isso, muitas vezes, também acaba trazendo certos conflitos familiares, onde o tempo está insuficiente, né? A criança fica contrariada, os adultos ficam estressados, né? A criança não consegue ter um momento de ócio, que é muito importante, ter um momento ali de lazer também, que é muito importante, né? Então, a gente vai pensar assim, que uma criança abaixo de 5 anos, ela tem que ter uma carga horária talvez mais flexível com essas 800 horas, né? E também ela precisa ter um tempo do ócio criativo. É claro que para os pais pensar a criança ali, né, sem nenhuma atividade para fazer, pode fazer eles pensarem ali que eles vão ter mais trabalho ainda, né? Mas é importante que a criança tenha esse ócio para que dali ela encontre o que fazer. Ela criativamente passe a brincar, encontre algo a ser feito. Informação importante para todo mundo que convive com criança. Criança precisa brincar. O brincar é extremamente importante porque é através dele que as crianças, elas simbolizam as emoções. Então, o adulto que você vai ser, a forma como que você vai conseguir se readequar a uma situação diferente, a forma como que você vai conseguir lidar com emoções, com frustrações, tem muito a ver com como você brincou na sua infância. O quão seguro você vai depender também da sua brincadeira. Então, não deixe, nesse período, que é um período em que as emoções estão tão aí confusas, às vezes à flor da pele, não deixe a sua criança sem brincar. Escolas, lembre-se que as crianças precisam ter um período de brincadeira. Então, a quantidade de dever, a quantidade de tarefas para o aprendizado, ela precisa levar em conta o tempo de brincadeira da criança. O tempo de ócio, extremamente importante para o desenvolvimento dela,
cognitivo, para o desenvolvimento emocional. Então, lembrem-se, as crianças não brincam por acaso. Elas brincam e precisam brincar. Brincar é essencial. Deixem as crianças brincar. Uma criança, ela só vai conseguir aprender, ela só vai conseguir ter esse processo de uma forma adequada quando ela consegue ter a saúde. Então, uma criança gripada, por exemplo, ela não vai dar conta de talvez fazer seus deveres. Assim como uma criança também que está ansiosa, que está enfrentando problemas, preocupações exageradas, alguns transtornos infantis, neste momento, ela não vai conseguir concentrar adequadamente. Ela não vai conseguir concentrar adequadamente. E não conseguindo, o processo de aprendizagem dela também vai ficar prejudicado. Então, o que tanto os pais quanto a escola precisam colocar como importância? Nesse momento, o mundo inteiro está colocando a saúde como o mais importante. E aí eu acho que é interessante a gente pensar também na saúde mental com essa devida importância. Porque a partir da sua saúde é que você consegue trabalhar, é que você consegue estudar, é que você consegue resolver o que você tem para o seu dia a dia. Então, a primeira coisa, a principal, que tanto os pais quanto a escola devem pensar sobre as crianças é que elas se mantenham saudáveis. O aprendizado, ele pode vir posteriormente, se ela está saudável, ou ele pode até ser prorrogado por um período, né? Eu acho que pensar que quando a gente tem um agravamento da saúde, isso é muito mais ameaçador, é muito mais preocupante, muito mais moroso de se resolver do que quando a gente está realmente levando talvez o trabalho um pouco mais devagar ou levando até os estudos um pouco mais devagar. A minha dica, então, para as escolas. É importante lembrar que esse é um momento de dificuldade para todo mundo e é um momento em que todos estão aprendendo a fazer de uma forma diferente. As escolas e os professores estão enfrentando grandes desafios, né? E eu acho que fica uma dica para a gente pensar que as crianças também estão enfrentando esses desafios e que os pais também estão enfrentando. Ou seja, entender que todos nós teremos limitações, né? Faz a gente talvez tratar com menos severidade algumas coisas, com mais flexibilidade para essas adequações. Então, flexibilidade é a palavra para as escolas, né? E para os professores também. Tanto consigo mesmos, para se cobrarem um pouco menos esse rendimento, porque pode ser corrido, a gente pode correr atrás de alguma forma isso depois, né? O que não dá para correr atrás, o que é muito mais difícil correr atrás, é quando acontece um adoecimento mais grave, né? Então, é aquela famosa frase, tem jeito para tudo, não tem jeito para morte, né? Então, vamos pensar aí, primeiro saúde. E na saúde mental, o que as escolas e os professores precisam pensar? Que as crianças e os pais estão precisando de amparo. Também a escola, né, estando ali em contato com eles, ela pode fazer um papel e precisa, talvez, até fazer esse papel de acolher os pais, de ajudá-los ali, como eles vão lidar com a criança em casa nesse momento, como eles vão lidar com a saudade das crianças, dos coleguinhas, talvez como eles vão lidar com a saudade das crianças, dos professores também, da própria escola, de uma rotina, né? Então, isso, né, significa que se tem um período ali de uma certa dificuldade, as pessoas vão precisar de um certo tempo, né? E um tempo livre para resolver isso. Então, imagina se não existe esse tempo livre. Se eu estou cheio de trabalho para fazer, se eu estou cheio de para casa para fazer, isso pode prejudicar. Então, principalmente porque os pais não conseguem, muitas vezes, acolher e ajudar nesses trabalhos. Então, a escola precisa pensar em reduzir as tarefas para não sobrecarregar, para não gerar ainda mais estresse, né? Até porque esse estresse, muitas vezes, traz conflitos familiares, né? Porque os pais não dão conta e, muitas vezes, quando não dão conta, ali vão aumentar a discussão entre si, não vão conseguir ajudar essa criança. Então, muito importante é pensar na quantidade de atividades que estão sendo realizadas. A criança já conseguia fazer esse tanto de atividade na escola. Ok, mas ela estava ali em outro ambiente, com os colegas, ela não estava vivenciando a possibilidade de perdas ou realmente
emoções de perda de algum familiar ou de alguém próximo, ela não está vivenciando não poder sair de casa, então era muito mais fácil para ela do que vai ser agora. Levar isso em consideração é extremamente importante. Agora um recado para os pais. A escola, ela é seu parceiro. Ela precisa ser o seu parceiro. E você precisa ser o parceiro dela, da mesma forma, igualmente. Então, uma coisa se está difícil, conta para a escola que está difícil. Né? Se o aluno não está dando conta, se seu filho não está dando conta, explica para a escola. Se a tarefa está aumentada, explica também isso para a escola. Outra coisa, é importante respeitar a autonomia do seu filho. Então, por exemplo, ainda que você esteja ajudando o seu filho a fazer essa atividade de casa e que talvez você não saiba, inclusive, a matéria, e que aí, de repente, você vá até assistir, assim, de alguma forma, um pedacinho da aula do lado ali, né, de alguma maneira, para tentar auxiliar o seu filho, é muito importante que você consiga dar o espaço de autonomia para que ele cresça, para que ele fique independente. Então, o que você precisa fazer? Interromper uma aula de um professor é algo que não é adequado, porque a criança precisa se virar sozinha com as próprias dúvidas, ela precisa parar para perguntar, o espaço de aprendizagem é dela. Então, é como se ela estivesse ali na escola. Uma dica para a criança que, de repente, não quer fazer as atividades, não quer o tempo da aula, não está mostrando muito interesse, é vestir o uniforme nela, né? E ali dizer, aqui é como se fosse agora a sua escola, né? Se a criança é menorzinha, você pode fazer até uma brincadeira, aqui agora é escolinha, e colocar uma plaquinha, fazer um espaço de uma forma mais lúdica ali, para que ali seja a escola. E aí, né, passado esse momento, quando os pais forem auxiliar, eu acho que também entender dessa autonomia, de que a criança é que precisa aprender. É claro que se a criança não está dando conta de jeito nenhum da tarefa, você pode até começar a fazer junto com ela, dependendo da idade, realmente fazer a tarefa inteira auxiliando ela, né? Mas idades maiores principalmente, é muito importante que você vá deixando que ele faça sozinho. E aí você diz, não, vamos tirar as dúvidas. A partir do momento que você vai dando uma brecha, um espaço ali, para que o aluno entenda que aquela tarefa é dele. Né? E não adianta fazer pela criança, a criança simplesmente copiar, né? Ah, mas tem muita tarefa, não está dando tempo, a criança não está fazendo, ela vai deixar de entregar. É importante que você comunique isso para a escola. Talvez faça um bilhete, talvez faça uma reunião. É muito importante que você diga, ela não está dando conta. Às vezes acontece de turmas inteiras não estarem dando conta. E se os pais não param para falar, aquele processo é pulado, é perdido. E a criança precisa, né, daquele olhar. Então é importante que os pais comuniquem o que está acontecendo dentro de casa aos professores, assim como também os professores flexibilizem, né, para ouvir os pais e para adequar, né, dentro daquilo que é adequado para este momento, que é um momento tão difícil. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei, se você quer deixar algum comentário, quer colaborar, quer deixar algum tema para novos vídeos, fique à vontade para comentar, para entrar em contato, ok? Foi ótimo conversar com vocês e estou à disposição. Espero que todos consigam aí nesse momento fazer o melhor de si para esse processo de aprendizagem, para esse cuidado das crianças, tanto os pais quanto a escola, e que exista sempre essa união, porque a criança é cuidada por todos, né? É importante que esse diálogo aconteça, é importante que essa adequação aconteça, é importante que exista ali um discurso mais integrado. Tchau, tchau para vocês. Até logo.